O telefone tocou enquanto Eduardo estava sentado à mesa da sala, cercado de livros e anotações para a aula da próxima semana. Ele atendeu sem olhar o número, esperando algum aluno com dúvida de última hora. A voz do outro lado era de um homem. Educada, hesitante. Boa tarde. O senhor é Eduardo Meireles? Filho do Antônio Meireles? Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é Rafael. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu preciso falar sobre a herança que seu pai deixou. Eduardo franziu a testa. Herança? O pai havia falecido há 2 anos. Tudo já estava resolvido. Não havia pendências. Nada ficou para trás. Olha, acho que você está enganado. Não tem nenhuma herança pendente. Meu pai faleceu em 2024 e tudo foi resolvido no inventário. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz voltou, mais baixa. Eu sei que ele faleceu. Por isso estou ligando. Eu sou filho dele também. Eduardo sentiu o ar sumir. As palavras ecoaram na sala vazia como um som distante, irreal. No olho ao redor, os livros, a estante, a foto do pai na parede, tudo parecia estar no lugar. Mas nada mais fazia sentido. Pá, como assim filho dele? Desculpa, mas isso não faz o menor sentido. Meu pai tinha um filho. Só eu. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas eu tenho documentos. Tenho o registro. Ele me conhecia. A gente se via. Eduardo ficou mudo. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Ele apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Você está me dizendo que meu pai tinha outro filho e nunca me contou. A voz do outro lado engasgou. Eu achei que você soubesse. Achei que ele tinha contado. Eu não sabia que ia ser assim. Eduardo desligou o telefone sem responder. A mão tremia tanto que ele precisou apoiar o aparelho na mesa. Ficou ali parado, olhando para a tela apagada, tentando processar o que acabara de ouvir. Outro filho. O pai que ele conheceu a vida inteira. Sozinho depois que a mãe faleceu. Professor respeitado, sério, metódico. Aquele homem tinha outro filho. E nunca disse nada. Eduardo encostou as costas na cadeira, sem forças. O silêncio era pesado. A sala parecia menor. Tudo parecia menor. 30 anos de conversas. 30 anos de convivência. E o pai nunca mencionou. Pela primeira vez em anos, Eduardo não sabia o que fazer. Eduardo se levantou da cadeira e foi até a estante onde guardava as fotos antigas. Passou os dedos pelas molduras de madeira, parando na foto do pai que ficava sempre no centro. Antônio Meireles, aos 82 anos, poucos meses antes de falecer. Paletó escuro, mãos cruzadas, olhar sereno. A mesma expressão que Eduardo via desde criança. Pegou a moldura e voltou para a mesa. Sentou-se devagar, como se o peso da descoberta tivesse se instalado nos joelhos. Olhou para a foto e tentou enxergar algo diferente. Algum sinal. Alguma fresta. Nada. O pai era professor de história. Dava aulas na mesma escola estadual há mais de 30 anos antes de se aposentar. Eduardo cresceu vendo aquele homem sair de casa às 6 da manhã com a pasta de couro debaixo do braço e voltar às 7 da noite, cansado mas sempre disposto a conversar sobre o que havia ensinado naquele dia. Nunca faltou um dia. Nunca chegou atrasado. Nunca deixou de corrigir prova, mesmo quando a mãe de Eduardo adoeceu e a casa virou um hospital silencioso. Quando ela faleceu, Eduardo tinha 17 anos. O pai não chorou na frente dele. Não falou sobre a dor. Apenas continuou. Acordava no mesmo horário, fazia café, deixava o pão na mesa, saía para trabalhar. À noite, sentava na poltrona da sala com um livro nas mãos e ficava ali até a hora de dormir. Eduardo nunca soube se ele lia de verdade ou se apenas segurava o livro para ter algo entre ele e o vazio. Eles nunca foram de abraços. Nunca foram de dizer "eu te amo" em voz alta. Mas o pai estava sempre presente. Nas formaturas. Nos aniversários. Nos domingos de almoço que Eduardo levava a primeira esposa e depois a filha pequena. O pai segurava a neta no colo com cuidado, como se ela fosse de vidro. Sorria pouco, mas sorria.
Eduardo olhou para a foto e sentiu algo doer no peito. Quando o pai se aposentou, Eduardo já estava casado pela segunda vez. Os filhos pequenos do segundo casamento tinham 3 e 5 anos. O pai ia visitá-los de vez em quando, sempre aos domingos. Trazia bala para o mais novo e livro para o mais velho. Ficava 1 hora, nunca mais que isso. Depois ia embora sempre com a mesma desculpa de que tinha coisas para fazer em casa. Eduardo nunca perguntou que coisas eram essas. Nunca precisou perguntar. Achava que conhecia o pai bem o suficiente para saber que ele era um homem de rotina. Que gostava de silêncio. Que não precisava de companhia para se sentir completo. Mas agora, olhando para a foto, Eduardo se perguntava se conhecia alguma coisa. Levantou-se de novo e foi até o quarto dos fundos, onde guardava as caixas com os pertences do pai. Depois do inventário, ele trouxe tudo para casa. Livros, roupas, documentos, objetos que não tinham valor financeiro, mas que Eduardo não conseguiu jogar fora. Achava que um dia ia revisar aquilo com calma. Nunca revisou. Abriu a primeira caixa. Livros de história, cadernos de anotações, canetas antigas. Nada fora do comum. Abriu a segunda. Roupas dobradas, sapatos engraxados, o relógio que o pai usava todos os dias. Eduardo pegou o relógio e girou entre os dedos. Ainda estava parado. Nunca mandou consertar, mesmo sabendo que deveria. Na terceira caixa, encontrou os documentos. Certidões, comprovantes de pagamento, recibos antigos, declarações de imposto de renda. Eduardo folheou tudo com cuidado, procurando algo que não sabia nomear. Um nome diferente. Um endereço estranho. Qualquer coisa. E então viu. Era uma declaração de imposto de renda de 2010. Eduardo abriu e passou os olhos pelas páginas. Rendimentos, deduções, dependentes. Parou na seção de dependentes. Havia 2 nomes. O primeiro era o dele, Eduardo Meireles, filho. O segundo era Rafael Meireles, filho. Eduardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Largou a declaração na cama e deu um passo para trás, tremendo. Olhou para a caixa como se ela fosse explodir. Respirou fundo. Pegou a declaração de novo e releu. Não era engano. Não era erro de digitação. Rafael Meireles, filho. Declarado como dependente desde 2005. Eduardo procurou outras declarações. Todas tinham o mesmo nome. Todos os anos. Rafael como dependente. Plano de saúde. Dedução de escola. Tudo registrado, organizado, oficial. Como ele nunca viu isso antes? Porque nunca procurou. Porque confiava. Sentou-se no chão, ao lado da caixa, com a declaração ainda nas mãos. Ficou ali, olhando para as letras impressas, tentando entender como aquilo era possível. O pai que ele conheceu a vida inteira tinha outro filho. E pagava escola. E pagava plano de saúde. E declarava no imposto de renda como se fosse a coisa mais normal do mundo. E nunca disse nada. Eduardo lembrou das conversas que tiveram ao longo dos anos. Das tardes de domingo. Das visitas rápidas. Dos silêncios longos que ele achava que eram só jeito de ser do pai. Agora, cada silêncio parecia uma mentira. Pegou o celular e abriu o histórico de chamadas. O número de Rafael ainda estava lá. Ficou olhando para a tela sem coragem de apertar. O que ele ia dizer? O que ele ia perguntar? Guardou o celular no bolso e voltou a olhar para as declarações espalhadas no chão. O pai nunca foi de falar muito. Nunca foi de explicar o que sentia. Mas Eduardo achava que conhecia aquele homem. Achava que sabia quem ele era. Agora, olhando para os papéis, Eduardo percebeu que talvez nunca tenha conhecido nada. Ficou ali sentado no chão, cercado de caixas e documentos, tentando reconstruir a imagem de um homem que já não existia mais. Não do jeito que ele achava que existia. Pela primeira vez em anos, Eduardo não tinha respostas. E o pai, pela primeira vez, não estava lá para dar nenhuma. Eduardo não dormiu naquela noite. Ficou deitado de olhos abertos, olhando para o teto, ouvindo a respiração da esposa ao lado. Ela dormia tranquila, sem saber de nada. Ele não contou, não conseguiu formar as palavras. Quando o dia clareou, levantou-se sem fazer barulho
Vestiu a primeira roupa que encontrou e foi até o escritório que herdara do pai. Era um cômodo pequeno nos fundos da antiga casa, que Eduardo mantinha como depósito de livros e papéis que ainda não tinha coragem de revisar completamente. Agora, pela primeira vez, sentia que precisava. Abriu as gavetas metódicas do pai, uma por uma. Tudo organizado. Tudo no lugar. Antônio Meireles nunca foi homem de bagunça. Havia pastas etiquetadas por ano, recibos separados por categoria, cadernos de anotações com letra miúda e firme. Eduardo procurava sem saber exatamente o que. Alguma coisa que explicasse. Alguma coisa que justificasse. E então encontrou. Na terceira gaveta, entre recibos antigos de luz e água, havia uma pasta fina sem etiqueta. Eduardo abriu. Dentro, comprovantes de transferência bancária. Todos para a mesma conta, valores modestos, 300, 400 reais por mês. Mais constantes. Regulares como um relógio. Eduardo folheou os papéis com as mãos tremendo. Fora a primeira transferência era de agosto de 2003. A última, de abril de 2024, 3 meses antes do pai falecer. Fosse 21 anos de transferências mensais. 21 anos. Sentou-se na cadeira velha que rangia quando ele se movia. Passou os dedos pelos comprovantes, tentando processar o que via. O pai nunca escondia despesas. Sempre mostrava os extratos quando Eduardo perguntava sobre finanças. Sempre dizia que transparência era a base de qualquer relação. Mas isso ele escondeu. Eduardo olhou para a data da primeira transferência. Agosto de 2003. Ele lembrou desse ano. Foi quando entrou na faculdade de História, seguindo os passos do pai. Lembrou do orgulho que viu nos olhos dele no dia da matrícula. Fora, lembrou do abraço rápido, sem palavras, que o pai deu antes de sair da reitoria. E foi nesse mesmo mês que começaram as transferências. Coincidência. Pegou o celular e ligou para o banco. Identificou-se. Explicou que precisava de informações sobre uma conta vinculada ao falecido pai. A atendente foi educada, mas direta. Sem autorização judicial, não poderia fornecer dados de terceiros. Eduardo insistiu. Disse que era o único herdeiro, que tinha direito. A resposta foi a mesma. Desligou o telefone e ficou olhando para os comprovantes espalhados na mesa. Quem recebia esse dinheiro? E por quê? Pensou em ligar para o Rafael. O número ainda estava no histórico de chamadas. Mas não conseguiu. Não ainda. Primeiro precisava entender sozinho. Lembrou que a mãe falecera em 2001, 2 anos antes das transferências começarem. Se ela soubesse de alguma coisa, levou consigo. Eduardo nunca encontrou diários dela. Nunca encontrou cartas. A mãe era ainda mais reservada que o pai. Ficou sentado ali por horas, revirando papéis, procurando pistas. Encontrou recibos de farmácia, contas de supermercado, comprovantes de IPTU. Tudo normal. Tudo explicável. Mas entre as coisas normais, aquelas transferências mensais para uma conta desconhecida se destacavam como uma ferida aberta. Pela primeira vez, Eduardo percebeu que talvez nunca tenha feito as perguntas certas. À tarde, sem contar para a esposa, foi até o escritório de um advogado que conhecia de vista. Explicou a situação de forma vaga, sem entrar em detalhes. Disse que precisava acessar informações de uma conta bancária vinculada ao inventário do pai. O advogado ouviu em silêncio, anotando tudo num caderno pequeno. Vai precisar de autorização judicial. Pode demorar algumas semanas. Eduardo assentiu. Não tinha pressa. Ou talvez tivesse e não quisesse admitir. No caminho de volta para casa, parou o carro num estacionamento vazio e ficou ali, segurando o volante com as 2 mãos. Olhou para o celular no painel. Abriu o histórico de chamadas. O número de Rafael ainda estava lá, como uma pergunta sem resposta. Discou. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. A voz era jovem, hesitante, a mesma voz da ligação anterior. Alô? Eduardo respirou fundo. Sou eu de novo, Eduardo. A gente precisa conversar. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz voltou, mais firme. Eu sei. Eu também preciso. Onde você mora? Outro silêncio.
Depois, a resposta que Eduardo não esperava. Em São José do Rio Preto, sempre morei aqui. Eduardo sentiu o estômago revirar. São José do Rio Preto. A cidade onde o pai dizia que visitava colegas da universidade uma vez por mês. Todo mês. Sem falta. Desde que Eduardo se lembrava. C4. Meu pai ia aí todo mês. Você sabia disso? A voz do outro lado engasgou. Sabia. Ele vinha me ver. Eduardo fechou os olhos. As peças começavam a se encaixar. As viagens mensais. As transferências regulares. O filho que nunca foi mencionado, mas que sempre esteve lá, a 200 quilômetros de distância. Por que ele nunca me contou? Rafael demorou para responder. Quando falou, a voz estava carregada de algo que Eduardo não conseguiu identificar. Tristeza? Raiva? Mágoa? Eu não sei. Eu sempre quis que ele contasse. Sempre achei que você tinha direito de saber. Mas ele dizia que era complicado, que tinha o momento certo, e o momento certo nunca chegou. Eduardo abriu os olhos marejados e olhou para a rua vazia à frente. Ele te visitava todo mês durante quantos anos? Desde que eu nasci. 28 anos. Eduardo sentiu a garganta apertar. 28 anos. O pai ia lá todo mês, sem falta, e voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Sentava na poltrona, lia o jornal, conversava sobre a escola, sobre a universidade, sobre o tempo, e nunca mencionou que tinha outro filho esperando do outro lado. Você quer que eu vá aí? Rafael perguntou, quebrando o silêncio. Eduardo não sabia o que responder. Parte dele queria conhecer esse homem que dividia o mesmo pai. Parte dele queria fingir que a ligação nunca aconteceu. Eu preciso de um tempo para processar isso. Se eu entendo. Mas quando você quiser conversar de verdade, eu tô aqui. Eu também tenho perguntas. Eduardo desligou sem se despedir. Ficou sentado no carro, olhando para o nada, tentando reorganizar 30 anos de memórias que agora pareciam incompletas. Todas as conversas. Todas as visitas. Todos os silêncios que ele aceitou sem questionar. O pai que ele achava conhecer era só metade da história. A outra metade vivia a 200 quilômetros dali, numa cidade que Eduardo visitou algumas vezes, mas nunca prestou atenção de verdade. 2 semanas depois, o advogado ligou. A autorização judicial havia saído. Eduardo poderia acessar os dados da conta beneficiária das transferências. Foi até o banco no dia seguinte, levando todos os documentos necessários. O gerente imprimiu o extrato completo e entregou numa pasta lacrada. Eduardo agradeceu e saiu sem abrir. Só quando chegou em casa, trancado no escritório do pai, teve coragem de olhar. O titular da conta era Rafael Augusto Meirelles, nascido em 15 de março de 1998. 28 anos. Eduardo olhou para a data de nascimento e fez as contas. Rafael nasceu 3 anos antes da mãe de Eduardo falecer. 3 anos. O pai já tinha outro filho e a mãe de Eduardo ainda estava viva. Será que ela sabia? Será que alguém sabia? Eduardo fechou a pasta e encostou a cabeça na parede fria. O peso da descoberta era maior do que ele imaginava. Não era só sobre ter um irmão. Era sobre ter vivido a vida inteira ao lado de um homem que guardava metade de si mesmo trancada numa cidade distante. E o pior de tudo, ele nunca saberia por quê. O pai levou a resposta consigo e deixou para trás 2 filhos que nunca se conheceram, tentando juntar os pedaços de um homem que nenhum dos dois entendeu completamente. Eduardo dirigiu por 3 horas sem parar, não avisou a esposa, não contou para os filhos. Apenas saiu de casa na manhã de sábado com a desculpa de que precisava resolver algo urgente na universidade. Ela acreditou sem questionar. Sempre acreditou. A estrada estava vazia. O céu, cinza. Eduardo apertava o volante com as 2 mãos, tentando organizar os pensamentos que não paravam de girar. 28 anos. O pai tinha outro filho há 28 anos e nunca disse nada. Nem quando a mãe faleceu. Nem quando Eduardo se casou pela primeira vez. Nem quando trouxe a neta para conhecer o avô. Nem quando se divorciou e começou tudo de novo. Nada. Silêncio absoluto. Entrou na cidade às 10 da manhã.
São José do Rio Preto parecia maior do que ele lembrava. Ou talvez fosse só a sensação de estar num lugar que o pai frequentou por décadas sem nunca ter dito por quê. Eduardo parou num posto para conferir o endereço que Rafael havia mandado por mensagem. Rua das Acácias, 428. Bairro Jardim Paulista. Ele colocou no GPS e seguiu. A casa era simples. Térrea, pintada de bege claro, com um pequeno jardim na frente. Portão de ferro, janelas com grade. Eduardo estacionou do outro lado da rua e ficou ali por alguns minutos, apenas olhando. Tentando imaginar o pai atravessando aquele portão todos os meses. Tentando imaginar o que ele fazia dentro daquela casa. O que ele dizia. Como ele sorria. Respirou fundo e desceu do carro. Tocou a campainha. Uma mulher abriu a porta quase imediatamente, como se estivesse esperando. Ela devia ter uns 55 anos, cabelos curtos e grisalhos, rosto cansado mas gentil. Olhou para Eduardo e não demonstrou surpresa. Apenas um reconhecimento silencioso. Ah, você deve ser o Eduardo. Ela disse, sem piscar. Você tem os olhos dele. Eduardo ficou mudo. Não esperava isso. Não esperava que ela o reconhecesse assim, tão rápido. E você é, Márcia. A mulher estendeu a mão. A mãe do Rafael. Eduardo apertou a mão dela sem saber o que dizer. Ficaram ali parados na porta por alguns segundos, se medindo em silêncio. Então Márcia deu um passo para trás e abriu a porta completamente. Sé. Entra. Ele tá te esperando. Eduardo entrou devagar, como se estivesse invadindo um território que não era seu. A sala era pequena, aconchegante. Sofá de tecido azul marinho, estante de madeira escura, tapete sorrado mais limpo. E nas paredes fotos. Muitas fotos. Eduardo parou na frente de uma delas. O pai aos 60 anos, de braços cruzados, sorrindo. Um sorriso largo, relaxado. Eduardo nunca tinha visto aquele sorriso. Nunca tinha visto o pai sorrir daquele jeito. Ele gostava de tirar foto aqui. Márcia disse, parada ao lado dele. Lá na sua casa, ele era mais sério. Aqui, ele relaxava. Eduardo sentiu algo apertar no peito. Virou-se para ela. Você sabia de mim? Márcia assentiu. Sempre soube. Ele nunca escondeu que tinha outro filho. Foi outro casamento. Outra vida. Eu sabia desde o começo. E você aceitou isso? Márcia deu um meio sorriso cansado. Eu amava ele. E ele deixou claro que nunca ia largar a outra família. Então eu aceitei o que ele podia dar. Uma vez por mês. Algumas ligações. E o dinheiro para criar o Rafael. Eduardo olhou para ela sem entender. Por que você nunca foi atrás? Nunca tentou falar comigo. Nunca exigiu nada. Porque não era minha briga. Márcia cruzou os braços. Eu escolhi essa vida. Você não. Eu sabia o que estava fazendo. Você não sabia de nada. Não seria justo jogar isso nas suas costas. Eduardo não sabia o que dizer. Ficou olhando para as fotos espalhadas pela sala. O pai em festas de aniversário. Pai segurando um bebê no colo. O pai de terno, ao lado de Márcia, num restaurante qualquer. Todas as fotos mostravam um homem que Eduardo nunca conheceu. Um homem que sorria de verdade. Um homem que parecia feliz. Onde ele tá? Eduardo perguntou, a voz saindo rouca, no quarto dos fundos. Márcia indicou com a cabeça. Vai lá, conversa com ele. Acho que vocês dois precisam disso. Eduardo atravessou a sala devagar. Passou por um corredor estreito com mais fotos nas paredes. Parou na porta do quarto e respirou fundo antes de bater. Pode entrar. Abriu a porta e viu Rafael sentado na cama, de pernas cruzadas, mexendo no celular. Ele levantou os olhos e os dois ficaram ali, se encarando em silêncio. Rafael era mais novo do que Eduardo imaginava. Tinha a mesma altura do pai, a mesma sobrancelha grossa, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. Era impossível negar. Eram irmãos. Meio-irmãos. Mas irmãos. Oi, Rafael disse, largando o celular. Pensei que você não ia vir. Eduardo entrou e fechou a porta atrás de si. Não sentou. Ficou de pé, encostado na parede, de braços cruzados. Eu também pensei.
Ficaram em silêncio por um tempo. Depois, Rafael respirou fundo e começou a falar. Eu descobri sobre você quando tinha uns 15 anos. Até então, achava que era filho único. Sim. Minha mãe nunca falou. Meu pai, o nosso pai, também não. Mas um dia eu vi uma foto na carteira dele. Uma foto sua. Você devia ter uns 20 e poucos anos. Perguntei quem era. Ele disse que era você. O filho mais velho. Eu não entendi. Perguntei por que você não vinha aqui. Porque eu nunca te conheci. Ele disse que era complicado. Que um dia eu ia entender. Rafael parou, olhando para as próprias mãos. Mas eu nunca entendi. Mesmo depois que ele morreu. Eu não entendo por que ele fez isso. Por que ele escolheu viver assim? Dividido. Eduardo sentiu a garganta apertar. Soltou o ar devagar. Ele vinha aqui todo mês? Rafael assentiu. Todo mês. Sempre no mesmo fim de semana. Ele chegava na sexta à noite e ia embora no domingo de manhã. A gente almoçava junto. Via filme. Conversava sobre a escola, sobre a faculdade, sobre a vida. Ele perguntava como eu estava. Se eu precisava de alguma coisa. Depois ia embora. E eu ficava esperando o mês seguinte. E quando ele morreu? Rafael fechou os olhos. Eu não pude ir no enterro. Minha mãe disse que não seria certo, que a outra família não sabia, que ia causar um escândalo. Então eu fiquei aqui, sozinho, sem poder me despedir. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na beira da cama, ao lado de Rafael. Ficaram ali, lado a lado, sem se olhar. Eu achei que conhecia ele. Eduardo disse, a voz saindo baixa. Achei que sabia quem ele era, mas eu não sabia nada. Eu também não. Rafael respondeu. Ele era bom comigo. Era presente, mas sempre me pareceu que ele estava guardando alguma coisa, como se nunca pudesse ser totalmente ele mesmo aqui, porque ele não podia. Eduardo olhou para as próprias mãos. Ele vivia em 2 mundos, e em nenhum deles ele era completo. Ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Depois, Rafael se levantou e foi até a escrivaninha no canto do quarto. Abriu a gaveta e tirou um envelope amarelado. Ele deixou isso para mim. Disse que eu só podia abrir depois que ele morresse. Rafael estendeu o envelope para Eduardo. Acho que você precisa ler. Eduardo pegou o envelope com as mãos tremendo. Abriu devagar e tirou uma folha de papel dobrada. A letra era a do pai. Firme. Precisa. Sem rasuras. Rafael, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E é porque chegou a hora de você saber a verdade completa. Meu te amo. Sempre amei. Desde o dia que você nasceu até o último dia que respirei. Mas eu também amo o Eduardo. E a mãe dele. E a vida que construí com eles. Eu sei que isso parece egoísta. Talvez seja. Mas eu não consegui escolher. Não consegui abrir mão de nenhum dos 2 lados. Você merecia mais. Merecia um pai que estivesse presente todos os dias. Que te levasse para a escola. Que estivesse lá quando você acordasse. Mas eu não fui forte o suficiente para fazer isso. Não fui forte o suficiente para assumir você publicamente e enfrentar as consequências. Se é, então escolhi o meio termo. E sei que isso te machucou. O Eduardo não sabe de você. Ele nunca soube. Eu quis contar várias vezes. Sempre tive medo. Medo de perder ele. Medo de destruir a imagem que ele tinha de mim. Medo de que ele nunca mais olhasse para mim do mesmo jeito. Se um dia vocês se encontrarem, peço que não o julgue. Ele não teve culpa de nada. Assim como você. Os 2 foram vítimas da minha covardia. Desculpa, filho, por tudo. Antônio Eduardo terminou de ler e ficou olhando para a carta, sem forças para dobrar de volta. As palavras ecoavam na cabeça dele como um eco doloroso. Covardia. O pai admitia. Admitia que foi covarde. Que escolheu o caminho mais fácil. Que sacrificou os 2 filhos para não ter que enfrentar a própria fraqueza. E o pior, Eduardo entendeu, porque ele havia feito a mesma coisa. Quando se divorciou da primeira esposa, deixou a filha para trás. Visitava de vez em quando. Mandava dinheiro. Ligava nos aniversários, mas não estava presente. Não de verdade. Escolheu a nova família
e deixou a antiga na periferia da vida dele. Exatamente como o pai havia feito. Eduardo olhou para Rafael, que estava sentado de novo na cama, de cabeça baixa. Eu fiz a mesma coisa. Eduardo disse, a voz saindo rouca. Tenho uma filha do primeiro casamento. Ela tem 23 anos. Pois eu não falo com ela faz quase um ano, porque é mais fácil fingir que ela não existe do que lidar com a culpa de ter saído da vida dela. Por você, Rafael levantou os olhos marejados. Você ainda pode mudar isso. Eduardo assentiu devagar. Eu sei. E eu vou. Ficaram ali sentados por mais alguns minutos, em silêncio. Dois homens que dividiram o mesmo pai, mas nunca dividiram a mesma vida. Dois homens que cresceram nas sombras um do outro sem saber. Dois homens que agora tentavam juntar os pedaços de um passado que nunca ia fazer sentido completo. Antes de ir embora, Eduardo olhou para Rafael e disse: Eu não sei se a gente vai ser próximo. Não sei se vamos nos falar toda semana. Mas você é meu irmão. E isso não muda. Rafael assentiu, sem conseguir falar. Eduardo saiu da casa devagar, carregando a carta do pai dobrada no bolso. Entrou no carro e ficou ali parado por alguns minutos, olhando para casa pela última vez. Pela primeira vez em anos, Eduardo sabia exatamente o que precisava fazer. Pegou o celular e discou o número da filha. Ela atendeu no terceiro toque. Alô? Eduardo respirou fundo. Oi, amor. Sou eu, seu pai. A gente precisa conversar. Eduardo voltou para casa em silêncio. Entrou devagar, fechando a porta com cuidado para não acordar os filhos pequenos que já dormiam. A esposa estava na sala, lendo. Ela levantou os olhos quando o viu entrar e percebeu imediatamente que algo tinha mudado. O que aconteceu? Eduardo sentou-se ao lado dela no sofá, respirou fundo. E contou tudo. Sobre a ligação. Sobre Rafael. Sobre as transferências mensais que duraram 21 anos. Sobre a carta. Sobre o pai que ele achava conhecer, mas que, na verdade, guardava metade da vida trancada numa cidade a 200 quilômetros de distância. Ela ouviu, sem interromper. Na terminou, apenas segurou a mão dele e ficou ali, em silêncio. Não havia palavras certas. Não havia conselhos que fizessem sentido. Então ela apenas ficou. E foi o suficiente. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguiu parar de pensar na filha. Laura, 23 anos, olhos castanhos como os da mãe, sorriso que ele via cada vez menos porque tinha deixado de aparecer, tinha deixado de ligar, tinha deixado de perguntar como ela estava, exatamente como o pai havia feito com Rafael. A diferença era que Eduardo ainda tinha tempo de mudar isso. Pegou o celular e discou o número dela. O coração batia forte no peito. Ela atendeu no quarto toque, a voz cautelosa. Alô? Oi, amor. Sou eu, seu pai. A gente precisa conversar. Houve um silêncio do outro lado. Pois, a voz dela veio baixa, hesitante. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre eu ter sumido. Sobre eu não ter estado presente. Sobre eu ter escolhido a nova família e deixado você para trás. Eduardo sentiu a garganta apertar. Desculpa, eu errei. E eu quero consertar isso. Laura não respondeu imediatamente. Eduardo ouviu a respiração dela do outro lado da linha. Depois, quase num sussurro, ela disse: Eu achei que você tinha esquecido de mim. Eduardo fechou os olhos com força. As palavras doíam mais do que qualquer descoberta sobre o pai. Nunca, eu nunca esqueci. Eu só fui covarde, mas não quero mais ser. Eles conversaram por quase uma hora. Ela falou sobre a faculdade, sobre o estágio que tinha conseguido, sobre o namorado que os pais dela, a mãe e o padrasto, já conheciam, mas que Eduardo nunca tinha ouvido falar. Ele ouviu tudo, sem interromper, sem julgar. Apenas ouviu. E no final, quando ela perguntou se podia vê-lo no fim de semana, Eduardo sentiu algo se soltar dentro do peito. Pode. Eu vou estar aqui, te esperando. Quando desligou, ficou sentado no sofá, segurando o celular nas mãos. A esposa entrou na sala e sentou-se ao lado dele. Você falou com ela? Eduardo assentiu, os olhos marejados. E ela vai vir. Ela sorriu e segurou a mão dele.
Você fez a coisa certa. Alguns dias depois, Eduardo voltou para São José do Rio Preto. Dessa vez, não foi sozinho. Levou a esposa e os 2 filhos pequenos. Queria que eles conhecessem Rafael. Queria que Rafael conhecesse eles. Queria começar a construir o que o pai nunca teve coragem de construir. Quando chegaram na casa, Márcia abriu a porta com o mesmo sorriso cansado mas gentil. Rafael estava atrás dela, mais nervoso do que da primeira vez. Eduardo apresentou a família. A esposa cumprimentou Rafael com um abraço apertado. Os meninos, tímidos no começo, logo começaram a perguntar sobre os jogos de videogame que viram na sala. Ficaram o dia inteiro. Almoçaram juntos. Conversaram sobre a vida, sobre o pai, sobre as memórias que cada um guardava. Eduardo mostrou para Rafael as fotos que tinha guardado, o pai na formatura, o pai segurando ele no colo quando era bebê, o pai sorrindo naquele sorriso contido que Eduardo sempre conheceu. Rafael também mostrou as dele. O pai no aniversário dele de 15 anos. O pai ajudando ele a montar uma estante. Ao pai sentado na poltrona da sala, lendo o jornal, relaxado. Eram o mesmo homem, mas versões diferentes. E juntas, aquelas fotos formavam uma imagem mais completa do que qualquer um deles tinha sozinho. Antes de ir embora, Eduardo abraçou Rafael. Um abraço longo, silencioso. E quando se afastaram, os 2 tinham os olhos marejados. A gente não vai deixar mais tanto tempo passar. Eduardo disse. Rafael assentiu. Não, a gente não vai. Naquela noite, já em casa, Eduardo foi até o escritório do pai. Abriu a gaveta onde guardava os livros que ainda não tinha tido coragem de revisar. Pegou um aleatório, um exemplar gasto de um clássico da história que o pai relia todo ano. Abriu na metade e viu uma marcação a lápis, sublinhada com cuidado. Uma única frase que o pai havia marcado e nunca apagado. Coragem não é não ter medo, é agir apesar dele. Eduardo ficou olhando para a frase por um longo tempo. Passou os dedos sobre as palavras. E pela primeira vez, desde que tudo começou, sentiu que entendia. O pai não foi covarde porque teve medo. Foi covarde porque deixou o medo vencer, mas tinha deixado aquela marca ali, naquele livro, esperando que alguém encontrasse, esperando que alguém fizesse diferente. E Eduardo ia fazer. Ia estar presente na vida da filha. Ia conhecer o namorado dela. Ia perguntar como ela estava. Ia aparecer. De verdade. Ia manter contato com Rafael. Ia construir uma relação de verdade, não de obrigação. Ia incluir ele na vida da família. Ia consertar o que o pai quebrou. Ia estar presente para os filhos pequenos. Não só fisicamente. Ia largar o celular durante o jantar. Ia ouvir as histórias deles. Ia estar ali, de verdade, enquanto ainda havia tempo. Porque o tempo passa, e os arrependimentos ficam. Eduardo fechou o livro devagar e colocou de volta na estante. Olhou para a foto do pai que ainda estava pendurada na parede do escritório. Aquele homem sério, de braços cruzados, olhando diretamente para a câmera. Pela primeira vez em anos, Eduardo não sentiu raiva. Não sentiu mágoa. Sentiu apenas uma tristeza tranquila, porque entendia agora que o pai era humano, que errou, que teve medo, que escolheu mal, mas que, no final, tinha deixado pistas. Pequenas marcas. Frases sublinhadas, para que quem viesse depois pudesse aprender com os erros dele. E Eduardo ia aprender, ia fazer diferente. Ia viver com coragem. Saiu do escritório e foi até o quarto onde a esposa já dormia. Deitou-se ao lado dela, em silêncio. Fechou os olhos. E pela primeira vez, desde que tudo começou, dormiu em paz. Porque agora sabia que o passado não definia o futuro. Que os erros do pai não precisavam ser os erros dele. Que ainda havia tempo de consertar, de estar presente, de ser visto de verdade. No sábado seguinte, Laura apareceu na porta. Trazia o namorado, um rapaz magro, de óculos, que apertou a mão de Eduardo com firmeza. Os filhos pequenos estranharam a presença da irmã, mais velha que mal conheciam, mas logo estavam correndo pela casa, mostrando os brinquedos, pedindo atenção. Eduardo fez churrasco. Não era bom nisso, mas tentou.
Queimou a primeira leva de linguiça e todos riram. Laura ajudou a preparar a salada, trabalhando lado a lado com a madrasta sem tensão, sem ressentimento. Apenas duas mulheres preparando comida juntas. Durante o almoço, Laura contou sobre o estágio. Sobre como estava difícil conciliar com a faculdade. Sobre como às vezes acordava cansada demais para continuar. Eduardo ouviu. Perguntou. Se ofereceu para ajudar se ela precisasse. Não com dinheiro, ela não precisava disso. Mas com presença, com um telefonema, com um almoço de vez em quando. Ela olhou para ele com os olhos brilhando e disse apenas: "Obrigada, pai." E Eduardo sentiu que estava no caminho certo. À tarde, depois que Laura e o namorado foram embora, Eduardo sentou-se no sofá com os filhos pequenos. Desligou o celular, desligou a televisão e perguntou como tinha sido a semana deles. O mais velho, de 7 anos, contou sobre a prova de matemática. Ao mais novo, de 5, mostrou o desenho que tinha feito na escola. Eduardo olhou para cada um deles. Realmente olhou. E percebeu que quase tinha deixado isso passar. Quase tinha se tornado o pai ausente que o próprio pai havia sido. Quase tinha repetido o ciclo. Mas não ia repetir. Não mais. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo pegou o celular e mandou mensagem para Rafael. "Obrigado por ter me recebido. Vamos marcar de novo em breve. Quero que você conheça a Laura também. Acho que vocês vão se dar bem." A resposta veio quase imediata. "Eu gostaria muito. Obrigado por não ter desistido de mim." Eduardo olhou para a mensagem por um longo tempo. "Compê. Eu não vou desistir. A gente é irmão. E irmão não desiste de irmão." Colocou o celular de lado e foi até a janela. A rua estava silenciosa. As luzes dos postes iluminavam o asfalto vazio. Tudo parecia igual, mas Eduardo sabia que não era. Porque ele tinha mudado. Tinha escolhido olhar para frente sem esquecer o passado. Tinha escolhido aprender com os erros do pai sem carregá-los como sentença. Tinha escolhido estar presente. De verdade. E isso fazia toda a diferença. Algumas semanas depois, Eduardo organizou um almoço. Convidou Laura. Convidou Rafael e Márcia. Juntou as duas famílias que o pai nunca teve coragem de juntar. No começo foi estranho. Laura e Rafael se olhavam com curiosidade, tentando encontrar semelhanças, tentando entender como podiam ser irmãos sem nunca terem dividido a mesma casa. Mas aos poucos, a conversa fluiu. Descobriram que gostavam dos mesmos filmes. Tinham o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estavam pensando. Que riam do mesmo jeito. Márcia ficou quieta a maior parte do tempo, observando. No final do almoço, chamou Eduardo para a cozinha enquanto os outros conversavam na sala. "Obrigada," ela disse, os olhos marejados, por não ter jogado isso na cara dele. Como culpado. Por não ter tratado ele como culpado. Ele sofreu tanto quanto você, só que de um jeito diferente. Eduardo assentiu. "Eu sei, e não quero que ele sofra mais. Quero que a gente construa alguma coisa nova, alguma coisa que o meu pai não conseguiu construir." Márcia abraçou ele. Um abraço longo, apertado, de alguém que carregou um peso sozinha durante anos e finalmente podia dividir. Quando todos foram embora, Eduardo ficou sentado na varanda, olhando para o céu que começava a escurecer. A esposa sentou-se ao lado dele, encostando a cabeça no ombro dele. "Você fez a coisa certa." Ela disse baixinho. Eduardo segurou a mão dela. "Eu ainda estou aprendendo, mas eu estou tentando. E às vezes é só isso que a gente pode fazer, tentar." Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Porque tinha aprendido que a vida não era sobre acertar sempre. Era sobre ter coragem de tentar de novo quando se errava. Era sobre olhar para o espelho e reconhecer os próprios erros antes que fosse tarde demais. Era sobre estar presente. De verdade, não só fisicamente. E pela primeira vez em anos, Eduardo sentia que estava presente. Na semana seguinte, voltou ao escritório do pai. Pegou o livro com a frase sublinhada e levou para a sala. Deixou na mesinha de centro, aberto na página marcada, para que qualquer um que passasse pudesse ler.
Coragem não é não ter medo. É agir apesar dele. Os filhos pequenos perguntaram o que era aquilo. Eduardo explicou que era uma frase que o avô tinha deixado. Ele tinha marcado aquilo porque achava importante. E que agora, eles também podiam ler. O mais velho leu em voz alta, tropeçando em algumas palavras. Quando terminou, olhou para Eduardo e perguntou: "O vovô era corajoso?" Eduardo pensou por um momento. Se depois respondeu: "Ele tentou ser." E deixou isso aqui para a gente lembrar que a gente também pode tentar. O menino assentiu, satisfeito, e voltou a brincar. Eduardo ficou olhando para a frase. E entendeu que o pai não tinha sido perfeito. Tinha errado. Tinha machucado pessoas. Tinha guardado segredos que nunca deveria ter guardado. Mas também tinha deixado pistas. Pequenas marcas. Frases sublinhadas. Para que quem viesse depois pudesse aprender. E Eduardo estava aprendendo. Estava aprendendo que o silêncio dói mais que a verdade. Que estar presente é mais importante que estar certo. Que a coragem não vem da ausência do medo, mas da decisão de agir mesmo quando o medo grita para você parar. E que nunca é tarde demais para começar de novo. Porque a vida continua, as escolhas continuam. E enquanto houver tempo, a chance de fazer diferente. Eduardo olhou pela janela. A rua estava vazia. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. E pela primeira vez desde que tudo começou, Eduardo não sentiu medo do que viria. Porque sabia que, acontecesse o que acontecesse, ele estaria presente. De verdade. E isso, no final, era tudo o que importava. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.